Fúria é o mais novo lançamento do autor Alex, que é o mesmo que escreveu A Paciente Silenciosa, e na resenha sem spoiler de hoje eu vou comentar sobre o que seria esse livro e, afinal de contas, aquilo que todo mundo quer saber. Afinal, vale a pena ler esse livro? Ele vai superar A Paciente Silenciosa ou ele vai na vibe de As Musas, que a maioria das pessoas não curtiram tanto assim? E antes de mais nada, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal se você gosta de suspense, bons thrillers. Eu tenho muitas recomendações e essa foi uma das minhas últimas leituras feitas aí na última semana. E o que eu posso comentar para vocês é que eu me surpreendi. Agora, se for de uma forma positiva ou negativa, você vai ter que ver até o final. Lembrando que não teremos spoilers. E antes de mais nada, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de um bom suspense. Agora chega lenga-lenga e bora falar sobre A Fúria. Pessoal, eu li A Fúria em e-book, teve uma oferta aí que tava por menos de R$9. Foi a leitura do Clube Fuja, que, pra quem não sabe, o Clube Fuja é o clube de suspense da editora Record. É um grupo gratuito, basta você entrar no Telegram. Todos os meses ou a cada 2 meses nós temos uma leitura nesse clube. E essa foi a leitura aí do mês de março. Bom, eu só consegui finalizar nesse final de semana. Eu iniciei a leitura em março, mas fui lendo aos pouquinhos. E o que eu posso dizer de antemão para vocês é que tem uma escrita muito diferente do livro se comparado a Paciente Silenciosa. Aqui a gente vai ter um narrador personagem e que às vezes ele vai quebrar essa terceira barreira, ou seja, ele vai nos comunicar diretamente conosco. Como assim, Bruna? É tipo assim, tu tá tendo uma conversa com alguém, o narrador tá conversando diretamente conosco. Então, tipo assim, ele fala assim, ó, meu querido, vamos ali no bar que eu vou contar essa história pra ti. Às vezes, ele faz trocadilhos, ele fala diretamente conosco. Então, ele quebra a terceira barreira. Eu curto muito quando temos esse tipo de narrador, mas ao mesmo tempo, como não é um narrador que observa tudo e somente temos a perspectiva de um personagem em específico, às vezes esse narrador não é tão confiável. E na medida que a história foi desenrolando, foi bem isso que a gente teve. Em muitos momentos eu não sabia se eu poderia confiar nele ou não. E quem seria esse narrador? O nosso narrador é o personagem Elliot. O Elliot, ele é meio que um artista, ele tem essa vibe de escritor, então ele vai escrevendo essa história e nos contando como se fosse uma conversa em um barzinho. E ele vai contar sobre um assassinato que é de uma atriz extremamente conhecida de Hollywood, que atuou por muitos anos e que mesmo fora das telinhas continua sendo tão aclamada, que é a atriz Lana Farrar. A Lana Farrar, ela já teve um casamento. Desse casamento, ela herdou aí, vamos dizer assim, uma ilha que fica localizada na Grécia. E ela decide, em um belo dia, próximo aí ao domingo de Páscoa, fazer uma mini fériasinhas com seus amigos, com seu marido e seu filho, e se reúne nessa ilha. Nessa ilha vai estar, então, a Lana, o seu filho, o nosso narrador, que é o Elliot, que é um dos melhores amigos dela. Teremos outra amiga também, que é artista, bem como seu marido, e uma cozinheira, que é meio faz tudo na vida dela, mais ou menos. Ela acompanha ela tanto na ilha quanto na sua residência. E temos um caseiro, que é aquela pessoa que realmente habita na ilha, cuida da casa, quando a família não está fazendo férias. E aí, a gente sabe desde o início que teve esse assassinato. E o Elliot vai nos contar tudo que se procedeu antes, durante e após esse assassinato. E vai deixar aí pistas para que a gente faça as conexões e suposições de quem realmente seria o suspeito e de quem realmente cometeu esse crime tão horroroso. Crime esse que chocou os tabloides e que era um prato cheio pra mídia, porque, como eu falei, a Lana Farrar era uma artista super renomada e só tinha uma suposição. Eles estavam em uma ilha onde teve uma grande tempestade, por isso que o título se chama A Fúria,
Porque nessa ilha, quando dava essas tempestades, esse vento muito forte, é como se fosse tipo uma deusa denominada como a Fúria, por causa desses ventos muito fortes. Não tinha como alguém entrar e sair da ilha, porque não tinha como navegar devido a esses ventos fortes, bem como a polícia não conseguia vir antes para descobrir, afinal de contas, o que aconteceu, quem é o criminoso nessa história. Então meio que a gente tem uma pitadinha de Agatha Christie, porque só temos o quê? Uma alternativa. De todas aquelas 6 pessoas, 5 poderiam ter matado a Lana. E é isso que a gente sabe. Então tem sim uma pegada meio Agatha Christie, bem como essa quebra de terceira barreira do nosso narrador, ele vai montando o seu suspense perfeito e vai nos contando e fazendo suposições e teorias e nos entregando aos pouquinhos a leitura. Algumas pessoas podem não gostar tanto assim desse livro exatamente por essa narrativa diferente. Eu confesso pra vocês que eu curti bastante a experiência de leitura, mas não superou A Paciente Silenciosa. A Paciente Silenciosa foi um livro que eu li em um dia. Esse eu li aos poucos, principalmente porque teve certos momentos que eu achei um pouco cansativo, porque eu queria saber o que realmente tinha acontecido e parecia que o narrador só tava me enrolando. E aí eu ficava meio revoltada. E às vezes você que não é acostumado a quando temos um narrador quebrando essa terceira barreira, pode não curtir tanto assim. E às vezes, como eles eram do meio artístico, todos eles eram envolvidos aí, ele era escritor, ela era atriz, o filho queria também fazer teatro, a melhor amiga também, então tinha muito essa coisa teatral, e às vezes isso me encheu um pouco da paciência. Confesso pra vocês que eu só queria ir direto pro ponto, e às vezes esse narrador ia nos cozinhando em banho-maria. Então eu acho que assim, foi interessante, mas ao mesmo tempo foi uma leitura um pouco cansativa para mim, por isso que eu não dei 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas porque confesso que eu fui pega de surpresa e que a história desenvolveu muito mais rápido depois de 50%. No início eu achei um pouco cansativo porque ele tinha muitas voltas, ele ia e voltava e às vezes do nada, não é bem assim, vou te contar em outra perspectiva, e aí tu já ficava puto com o narrador. Mas depois de 50% a história foi engrenando, eu fui sabendo um pouco mais também de quem era o Elliot, o que aconteceu dias antes dos eventos da ilha, e aí eu fui encaixando as peças e quando chegou no final, foi tipo assim, puf, foi um plot, entendeu? Foi tipo assim, eu fiquei chocada. E aí veio mais outro plot do plot, o que me fez melhorar, porque até então eu ia dar umas 3 estrelas e meia, mas aí com essas reviravoltas do final me fez dar o crédito pro autor, porque eu achei bem diferente, apesar de ser bem ambientado, tipo um estilo Agatha Christie, onde temos um lugar bem inóspito, pessoas e um assassinato, tipo, mesmo sendo assim, ele fez de certa forma um pouco diferente. Então, eu curti. A minha nota ficou como 4 estrelas e eu super recomendo pra você, principalmente se você gosta de um bom thriller psicológico e que você não gosta de cenas tão explícitas de violência. Eu acho que esse é um livro super recomendado pra quem é iniciante no gênero. E se você não leu A Paciente Silenciosa, leia primeiro A Fúria, pra você não se desapontar ou não colocar tantas expectativas nessa leitura. Eu tava muito ansiosa, mas eu já fui com a expectativa um pouco baixa, porque As Musas, apesar de eu não ter lido, eu vi muitas críticas negativas. Inclusive, eu tenho esse outro livro na estante, não li até hoje, porque eu amei A Paciente Silenciosa, eu fiquei um pouco receosa de ler. Mas como esse livro tinha uma proposta totalmente diferente, apesar de se passar na Grécia, ele envolvia o quê? Envolvia polêmicas, gente famosa, traição. Então eu achei que ia ser um bom prato cheio para uma fanfiqueira e fofoqueira de plantão como eu. Então assim, se você gosta desses elementos, aqui é um prato cheio. E essa foi então a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se você leu A Fúria, o que achou ou se pretende fazer essa leitura. E se no final você tá bem indeciso, eu leio ou não leio, dê uma oportunidade. Dê uma oportunidade, vai lendo aos pouquinhos e quando terminar, depois volta aqui e comente se valeu a pena ou não. Pra mim valeu super a pena, principalmente porque
Muitas das partes que eu estava lendo desse livro, eu colocava a Alexa para tocar, porque eu comprei o e-book, então quando eu estava fazendo faxina, eu estava limpando a casa, estava ouvindo o meu livro, e eu fiquei, tipo assim, prestando muita atenção, e me prendeu em muitos detalhes. Então, assim, apesar de às vezes eu achar um pouco cansativo, porque era muito floreado, muito teatral, tinha coisas interessantes e que me despertaram pra ficar lendo, né? Eu li, assim, poucos momentos, foram poucos. Eu demorei um pouco pra ler, porque eu só pegava nesses momentos quando eu ia fazer faxina, quando eu não tava lendo nenhum livro de uma LC pra ler. Mas eu acho que se eu tivesse pegado do início ao fim, eu teria lido no final de semana tranquilamente. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!